Está começando mais um episódio The Publisher, o meu podcast aqui na Top View, em parceria com a RIC Podcast, ambas empresas do Grupo RIC. Como você sabe, se você tem acompanhado as edições dessa segunda temporada, todos os podcasts estão sendo gravados aqui, direto da Casa Cor 2023, 29ª edição. Nós estamos gravando todos os episódios direto da Arena Multifuncional, criada pelo André Reni, que também é co-host dessa segunda temporada comigo. E hoje, agora, a gente vai entrevistar a Jane Rocha. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Jane, eu acho que você vai ter que falar um pouquinho mais Ok. próximo. E a Jane também é criadora do Loud na Comunicação, onde a Top View e o Grandes também assinam espaço. Sim, Jane, você é designer eu sou designer. de interiores? Eu sou designer de produto, né? Na época que eu me formei na PUC, tinha duas, era dividido por design de produto e design gráfico, né? E eu fiz, então, design de produto, design gráfico, mas aí, logo em seguida, já comecei minha carreira na área da indústria com o mobiliário. E do mobiliário foi um pulo para decoração. Você tem quantos anos no seu escritório? Meu escritório tem 32 anos. 32 anos? Uhum. Bastante de escritório, Bastante. que legal. Uhum. Você é veterana esse ano de Casa Cor? Sim, né? Que legal! Quantas casa-cor você já fez? 10? 10. Olha 10. só. Na verdade, 11 espaços, né? Houve uma casa-cor que eu fiz o espaço da Lapinha e fiz também o espaço da Um Sol. Né? Então, foram 2 espaços na mesma casa-cor. Então, mostras foram 11, né? Mas participação daí foram anual. 11 espaços e 10. 10. E por que você escolheu design? Design. Eu sempre me achei muito criativa. E eu fiquei, na verdade, na época de fazer vestibular, eu fiquei um pouco perdida, não sabia muito o que fazer. E eu só sabia que eu queria fazer algo que eu pudesse criar. E na época havia então a cadeira de desenho industrial, né? E aí eu fiz desenho industrial, né? Que partiu, como eu te disse, para design de produto, né? E quando você terminou, você falou que foi trabalhar em indústria. Na verdade, na faculdade eu já comecei a estagiar. E eu comecei na área de desenvolvimento de produto. Que tipo de produto? Sempre na área de mobiliário. Que Sempre na área de mobiliário, mas mobiliário seriado, né? Sempre mobiliário seriado. E agora, como eu falei, eu comecei a desenvolver projetos para amigos, aquela coisa, né? Trabalhava na indústria, desenvolvendo produto, e um amigo, mas faz uma estante para mim, faz uma sala. Daí eu comecei a migrar para a área da decoração. Foi natural. Foi uma coisa natural que aconteceu, Mas né? quando a migração definitiva aconteceu? Há muitos anos, né? Eu fiquei, eu acho que na indústria uns 7 anos, e daí já parti para a área de desenvolvimento de Então, há interior. 25 anos você trabalha com sim, desenvolvimento de interior. Sim, E qual ambiente você mais gosta de fazer? Na verdade, eu gosto de fazer projetos corporativos. Ah, é? É o que eu mais gosto, né? Não é residencial? Não é. Eu faço bastante residencial, mas o projeto corporativo me atrai mais. Por quê? Que tipo de corporativo? Fiquei curioso Eu também. faço muito indústria. Indústria né? mesmo? Indústria, hospital, né? Consultório. Extremamente técnico. Exatamente. E por conta disso, quando eu fazia faculdade e estava dentro da indústria, fazendo desenvolvimento de produto, eu pós-graduei em engenharia de produção. Porque eu queria entender, sabe, esse mecanismo todo do que acontecia dentro da indústria. Eu sou muito, muito apaixonada pela indústria. Sabe, eu sempre falo que o melhor perfume para mim é o perfume da madeira. Que legal. Né? Quando você sente o aroma da madeira, eu fico fascinada, eu gosto muito. E como você tem conjugado nesses anos a sua participação em Casa Cor, que queira ou não, é muito voltado para residencial, com seu gosto por tocar ambientes corporativos? Na verdade, hoje o escritório, o carro-chefe do escritório é reforma. A gente faz bastante reforma, né? E faz tanto residencial quanto corporativo, os dois, né? Mas, assim, acho que essa questão, assim, de
ter um gosto por uma coisa, fazer uma coisa ou outra. Sabe, eu penso que decoração, não importa se é corporativa ou interior, o formato é o mesmo. Sim. O formato é sempre o mesmo. O que muda, na minha concepção, são planejamentos de obra, né? Porque quando você faz uma casa, você envolve todas as pessoas da casa, né? Você envolve o filho, a mãe, todo mundo que está dentro da casa. Quando você faz projetos corporativos, você tem que estabelecer com quem você vai falar dentro da empresa. E aí tudo funciona, no meu ponto de vista, mas é uma coisa mais direta e acaba funcionando sem muitas nuances. Mais ágil, mais fluido, né? Flui mais, na minha opinião, flui mais. E como é o seu processo criativo? Como funciona? Depois do briefing, tudo mais, como você cria? Eu penso que, para mim, né, no meu ponto de vista, qualquer processo criativo vai muito da sua experiência, do seu olhar, da sua vivência, das suas viagens, né? É repertório. É repertório. Eu lembro que, quando eu me formei, tinha a revista Casa Cláudia, que era uma referência para todo mundo, a Casa Cláudia. E eu, particularmente, nunca consegui abrir uma Casa Cláudia e copiar o que está ali para o cliente. Eu nunca consegui fazer isso. Né? Mas é como você vê, por exemplo, essa folhagem que está atrás de você. É uma curva, é uma nuance que te remete a desenvolver alguma coisa. Né? Então, é o olhar. Eu acho que a criação vem do olhar, do sentimento. Né? Quando você vai começar a fazer a sua criação, indo para o nosso primeiro ranking aqui... A gente tem vários rankings aqui. Nós estamos perguntando para os arquitetos para montar rankings depois. Quando você começa, primeiro você precisa trabalhar à mão, fazer o croquis, desenhar, ou você vai direto pro computador? Eu sou das antigas mesmo. Mas você sabe que isso aqui não é uma regra, né? Nós percebemos durante todas as entrevistas que tem muito arquiteto com mais tempo de profissão que vai direto pro computador e muito arquiteto novinho que vai pro croquis ainda. Você ainda prefere ir na mão. Eu gosto de ter um maço de folhas brancas do meu lado, croquisar e jogar fora, croquisar e jogar fora, né? Isso é uma herança do desenho industrial, né? Eu lembro que o famoso Calderari, que foi meu professor, Fernando Calderari, né? E eu lembro que fui apresentar um projeto para ele, e aí apresentei várias ideias, né? E ele olhou para mim na quarta, quinta e falou, viu que a evolução do projeto, como ficou? Viu que ficou sensacional, né? Mas o que é realmente jogar muito papel no lixo. Eu lembro que minha mãe falava que no meu quarto tinha uma prancheta enorme, que ela não conseguia entrar, porque eu sou bem bagunceira até hoje. Que o Calderari até falava. O que é o profissional da área de criação, né? Eles são 2 balões. Um, ele tem que ficar no pé, porque é aquela coisa realista, concreta, mas ele tem que deixar voar. Eu nunca me esqueço do Calderari falando isso, né? Que frase bonita. Né? E o meu quarto, ninguém conseguia entrar mesmo. Era folha espalhada por tudo quanto é lado, projeto. E, como eu falei, até hoje eu sou assim no escritório, sabe? Não sou muito organizada, não. E vai para nossa parte, que é patrocinada pelo André Henning. E casa de ferreiro, espeto é de pau. Já que você falou que é bagunceira e tudo mais, como é a sua casa? Como é o seu estilo pessoal? Porque uma coisa é atender os clientes, que a gente precisa, vocês se adequam aos gostos e as necessidades, mas a sua casa, a sua morada, como ela é? Eu procurei deixar minha casa, porque eu sou muito prática, eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Então, a minha casa é muito prática. Né? É uma casa pequena, mas assim, ela é muito, muito funcional. Muito funcional. Eu acho que a funcionalidade... E assim, não é uma casa muito colorida... Não é uma casa colorida, é uma casa mais neutra, né? Porque eu gosto de mudar. Materiais que você tem bastante na tua casa? Eu gosto de madeira. Eu sou apaixonada por madeira, né? Então, o piso é madeira, né? Mas tem elementos sintéticos, né? Lógico, na bancada da cozinha, na área gourmet, claro que tem, né? E tem alguma... Mas amo papel de parede. Minha casa é praticamente toda de papel de parede, porque eu acho que o papel de parede sabe, é um custo-benefício fantástico, né? Você não precisa ter um papel de parede de R$3.000, você consegue uma coisa bacana com um custo-benefício legal. Enjoou, mudou, já você tem outra cara, né? Você consegue mudar a cara, vestir, né? Eu sempre falo, o papel de parede, ele veste a casa, né? No meu ponto de vista, né?
Você mora quanto tempo na sua casa? Nessa última casa, eu estou lá, deve fazer uns 12 anos. E tem alguma coisa ainda que tá lá e que você tem que fazer? Tem? Claro, sempre tem. Então André, né? Eu tô sendo salvo nesse momento. Porque eu me mudei há 6 meses e eu não coloquei ainda as tampinhas dos interruptores da minha casa. E o Iabe acha isso um absurdo. Ele tá brigando muito comigo. Mas depois que eu descobri da arquiteta que tem há 15... mais de 10 anos, né? Acho que quase 15. Um carrinho de churrasco com a mesa de cabeceira, porque ela não consegue se decidir, eu tô bem tranquilo. Dois que eu fiquei assim, ó. Esse do carrinho e a luz no closet. Que tá sem luz no closet. A mulher não tem luz no closet, ela é arquiteta e ela tem uma sócia que já falou, eu escolho. E ela não quer. Daí eu mandei um recado pro marido dela, falei, né, pro marido, dá de presente. Sim, instala qualquer coisa ali, nem que seja uma bicha. Tem alguma coisa que você veja e fala assim, meu Deus do céu, preciso arrumar isso? Tem, sempre tem. Aí, sempre tem. Eu comprei meu apartamento e aí eu fiz de um quarto um closet, né? Aí eu pensei, bem, tem um closet, vou ter que colocar um armário para entrar no banheiro, né? Bem, mas aí eu resolvi, né, com o decorrer do tempo, que eu vou sair desse apartamento agora. E aí tá lá a porta sem colocar, hoje. Mas porque eu moro sozinha, então não tem problema nenhum, né? Mas é aquela coisa assim do que não terminou, que não está acabado. Isso eu acho que acontece na grande maioria das obras. Vocês podem me contratar. Eu vou lançar um serviço para arquitetos. Arquitetos, decoradores, designers. Quando vocês não conseguem terminar, vocês me contratam. Eu termino. Eu não consigo ver algo que não acaba. Então, por exemplo, eu a cada 3 meses eu deito na cama e eu tenho um bloco de notas e eu vou repassando cômodo a cômodo. Tal coisa, planta, daí eu anoto planta tal coisa. Esses dias eu tava arrumando a casa, fazendo os stories, aí tá lá. Daí o André falou, mas você pintou o negócio? Eu vou pintar. Daí eu quero mudar. Faz uma semana que você não pintou? Faz uma semana, que né? Absurdo. Uma semana eu corria. Que absurdo. Mas aí está pintado, eu vou terminar hoje, eu vou pintar esse negócio, mandar foto, fazer story. E eu resolvi mudar a disposição. E eu gosto de colocar a mão e fazer o negócio. Eu decidi mudar a disposição dentro do closet das barras, porque eu quero ter mais um espaço. Então eu consigo fazer isso. Eu tenho uma parte, um armário que eu tenho todas as ferramentas. Então eu faço super. E eu gosto de acabamento perfeito. Então eu entro no site, eu compro o que eu preciso. Daí chega, eu vou lá e modifico. Então estou disponível para fazer isso. Metódico. Temos aí mais um. E mais um ranking que a gente tem aqui. Pastinhas de Pinterest de referências. Você gosta, não gosta, ama, odeia quando o cliente já chega com todas as referências? Assim, com a questão da internet, né? Os clientes, eles têm uma visão, às vezes, errônea, no meu ponto de vista, né? Porque nem tudo cabe naquela decoração, né? Nem tudo entra naquela decoração. Às vezes o cliente chega com a proposta, porque o meu escritório também faz projeto arquitetônico, né? Eu tenho equipes que são arquitetos no escritório. Então, o escritório faz reforma, interior e projetos de arquitetura, né? E às vezes o cliente chega com um projeto, né? Com um desenho, sei lá, com uma foto, uma imagem do Pinterest, e fala, eu quero uma pele de vidro enorme aqui na fachada da minha casa. Aí você começa a argumentar com o cliente, né? Porque aí você envolve custo. Manutenção. Né? Manutenção. Uma série de condicionantes. E aí, ele vem com muitas ideias, né? Da internet, e que às vezes não cabe no bolso dele, que às vezes não é funcional para a casa dele, né? E a gente começa a argumentar. E isso é muito fácil, né? Porque quando você começa a fazer o projeto, você vem com um orçamento e fala, a pele de vidro saiu 600 mil reais. Nossa, mas tudo isso, né? E aí daí já cai por água. Já cai por água, né? Pele de concreto. Terra, né? Exatamente. Mas assim, eu acho válido porque interior, principalmente, traz uma referência de uma cozinha gourmet. Eu acho muito importante porque a gente, pelo menos, tem um norte, né? Poxa, então ele gosta, mas às vezes acontece o seguinte também, né? O cliente chega para você e fala assim, não, eu quero uma decoração toda clean.
Mas aí ele traz, não tem nada de clean naquilo, né? Ele traz imagens, poxa, mas isso não é clean. Aí você começa a questionar o cliente, né? Mas, em alguns casos, eu creio que sim, que acaba sendo o norte pra gente. Legal. Sabe? Eu acho que acaba sendo o norte. Vamos para um dos meus momentos favoritos? Vamos lá, vamos falar de perrengue. Ixi! É esses que a gente gosta. A gente O gosta. pessoal sempre fala, né? Eles gostam de ver, né? As fotos, né? E as mídias, mas mal sabe o que a gente passa em obra. E me conte aquela história bem cabeluda que você fala, meu Deus, como que eu passei por isso? Ai, são tantas, meu Deus! Qual que é a melhor, assim, que você fala, não acredito? Ai, foram muitas, né? Eu acho que a pior coisa de uma obra, eu que trabalho muito com obra, é a questão, né, expectativa, entendeu? O resultado. Isso é muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil, porque assim, há 40, 50 anos atrás, o marceneiro, ele ensinava o filho a ser marceneiro. E o filho gostava de ser marceneiro e aquilo era rentável para eles, né? Hoje o filho não quer ser marceneiro. Então, o que acontece? Hoje a gente não tem muita qualidade de mão de obra. Eu penso que o que a gente mais sofre em obra, junto aos clientes, porque o que o designer ou a pessoa que é o escritório que é contratado, ele está à frente, né? Ele está à frente de tudo. É ali que o cliente deposita a confiança. Ele não quer nem saber quem é o eletricista, ele deposita toda a confiança em você. E você, né, conta com essa equipe toda, né, com todo esse pessoal. Então, hoje, eu acho que os perrengues acontecem principalmente pela falta de comprometimento das pessoas, né? Porque você vende uma imagem do escritório, você fala assim, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós temos um cronograma de obra. Mas aí, o dia que vai começar a obra, né, o filho fica doente, ele não vai trabalhar. Entendi. Ah, mas daí, eu acho que assim, concordo completamente, eu acho que faz sentido, mas eu acho que ela fugiu de contar uma história real. Ela não tá querendo se comprometer. Eu tô achando, Eu acho que ela tem tá tanto, falando sobre a poesia do perrengue. Não, Ela não é não tá isso. contando uma história que ela Vamos falou lá. assim, cara, a então gente vamos quer contar um expor perrengue. aqui. Vamos contar um perrengue, então. Um cliente, né, pediu para fazer todo o projeto de interior dele e era fase de gesso. Só que a casa era muito grande. Era muito grande a casa. E aí eu falei, e eu ficava insistindo, quando é que a gente vai fechar o gesso, né? E o cliente, não, a gente marca uma reunião e tal, e nunca marcava reunião. Aí um dia ele chega para mim e fala o seguinte, estou viajando, vou ficar 60 dias na China. E o projeto não estava pronto. Eu falei, mas quando você vai viajar? Eu devo viajar daqui a 3 dias. Como é que eu, em 3 dias, fazer um projeto? De gesso. Um projeto de gesso detalhadíssimo. Enfim, né? E aí eu falei, olha, sem condição, 3 dias, nem que eu coloque 4 equipes aqui, a tua casa é enorme, não dá, né? E aí foi o perrengue. Por quê? Porque ele simplesmente falou para mim, eu nem acreditava. Ele chegou para mim e falou assim, faça. Eu quero voltar e tudo dá pronto. Mas como assim faça sem ver projeto, sem aprovar projeto? Faça. Mas isso também é uma maravilha quando o cliente fala você isso. Você quer mais perrengue que isso? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Exato. A responsabilidade demais também é um perrengue. Claro que Mas deu certo? Né? E aí ele voltou da viagem dele, né? E na época não tinha essa coisa de ficar mandando fotinho. Não existia isso. Não tinha isso. Tinha que esperar mesmo. Sabe? Tem que esperar para ver em loco, né? E aí, para mim, foi um perrengue, porque por mais que ele tenha deixado livre, mas era uma responsabilidade muito grande, Foi né? 60 dias sem saber se ele ia gostar. Sem gostar, sem nada, entendeu? E muito grande. E saber se ia dar tempo de fazer a obra em 60 dias, porque era muita coisa. Porque não é só simplesmente chegar e fazer o gesso. Tem que colocar uma pastilha, tem que esperar a pastilha ser colocada. Não, e pra colocar o gesso é uma coisa chata de fazer. Exatamente. E o clima de Curitiba que é ótimo, né? Sempre chovendo, né? Mas, enfim, esse foi um perrengue grande. Ele voltou e deu tudo certo. Mas esses 60 dias, assim... Nossa, eu fiquei com o coração na mão, né? Não foi fácil. Você está escutando The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast. E essa segunda temporada está sendo gravada inteiramente aqui da Casa Cor. E a Jane é responsável pelo espaço Loud Comunicação, que a Top View e o Grande por Bessa também assinam. Jane,
Conta pra gente, qual foi a sua inspiração para criar o espaço, para criar o lounge? Bem, na verdade, eu não ia fazer Casa Cor esse ano. Eu resolvi fazer Casa Cor, fui convidada, porque eu já tinha falado que eu não ia fazer. Daí a Marina ligou na segunda vez, Jânio, vamos fazer. E eu tive menos de 50 dias para fazer. Do convite à inauguração. Do convite à inauguração. Então, esse foi um perrengue. Casa Cor sempre é um perrengue. Não adianta. Esse foi um perrengue. Por quê? Porque eu fui ver o espaço e o espaço era na piscina, tinha 4,50 de largura, uma rampa de praticamente 1,50. Não ia ter muito o que fazer, né? Eu falei, a única alternativa é eu levantar todo o piso, né, nivelar no mesmo plano para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Corajosa ainda de nivelar a piscina inteira. Ela tem uma piscina inteira embaixo do ambiente dela. Foi. E aí consegui fazer isso em 5 dias. 5 dias, foi bem rápido. E aí, com aquela loucura, né? Correr atrás de fornecedor, enfim. A minha inspiração, eu quis trazer um ambiente neutro. Eu não queria cor no ambiente, eu queria uma coisa mais clean, mais neutra, mais relaxante. Essa foi a proposta, né? Tanto é que quando eu falei com a artista plástica Cláudia Lara e fui conhecer o trabalho dela, é muito colorido. E muito over, né? Isso é próprio dela, né? A identidade dela. E aí foi uma coisa assim até difícil ali, porque não era isso que eu queria, né? E ela sofreu um pouquinho comigo ali, mas ela é muito sensível, muito bacana, sei lá, um ser humano maravilhoso. Jane, a gente vai atender a tua expectativa, o que você quer? Eu quero uma coisa mais neutra. E aí ela trouxe, né, algo sustentável, que o trabalho dela conta de tudo, né? É um trabalho sustentável. Eu, praticamente, em todas as Casa Cor que eu faço, eu coloco uma artista, eu acho muito legal. Né? Um ano eu coloquei a Mônica Carvalho, que é fantástica, ela trabalha com sementes, um trabalho bem bacana com indígenas no Pará, no Amazonas, e ela foi muito legal que naquele ano o ambiente foi premiado como melhor exposição do produto pela DECA, né? Enfim, e esse ano eu trouxe a Cláudia Lara para desenvolver esse trabalho. Quis realmente um ambiente mais suave, mais neutro. Realmente foi a proposta do espaço, né? Que legal. E qual o cantinho que você mais gosta do teu espaço? Do espaço? É ali onde tem o bar. O bar. Ficou lindo aquele bar iluminado, tudo. Foi ali o que eu mais gosto, porque eu acho que tem uma unidade formal ali que foi bem o que eu quis, sabe? Com grande extensão, com linhas puras, angulares, esse casamento, né, da pedra mais sofisticada com o metalon, que é algo mais simples. Então ficou como eu queria, né? Você está ouvindo The Publisher e nós estamos conversando com Jane Rocha, a criadora do lounge de comunicação, que também leva a assinatura de Top View e Grandes by Bessa. E agora a gente vai entrar na nossa parte mais animada desse podcast, que é o Ping Pong. Opa! Pergunta rápida, resposta rápida. Pode sim, eu também vou beber uma aguinha aqui. E as pessoas de vez em quando sofrem nessa parte do podcast. Mas, ó, a gente vai fazer a pergunta e tem que responder rapidinho, sem justificar. Tá. Corte. Exatamente. Corte. Viagem inesquecível. Viagem inesquecível, para mim, foi na Normandia, num lugar maravilhoso, que chama-se Etretat. Sua comida preferida? A minha comida preferida, eu amo de paixão, é galinhada. Galinhada. Arquiteto ou designer referência para você? Eu gosto design Philippe Starck, eu gosto demais. E arquiteto, eu gosto da Bia Barros. E qual é o maior orgulho da sua carreira? Orgulho da minha carreira. O orgulho da minha carreira, eu diria que foi todas as conquistas que eu tive, pessoal, profissional, sempre embasada em muito trabalho.
Eu sempre trabalhei muito. E eu me orgulho muito disso. Jane Rocha, em uma palavra, é? Uma palavra. Eu sou guerreira. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês. Essa foi a entrevista com Jane Rocha, a guerreira. Obrigado, Jane. Muito obrigado. Vocês são simpaticíssimos, deixa a gente muito à vontade. Obrigado. Muito, muito obrigada. Obrigado você. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, ou nos assistindo, compartilhe, mande para os amigos, para os familiares e venha visitar a Casa Cor. Venha que ainda dá tempo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.